Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos finalizar o nosso telhado, arrumando essas paredes que a gente precisa fazer, que são essas paredes curvas aqui, e colocando essas paredes da forma correta até a altura dos telhados. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entrar nesse grupo que foi criado e começar a eliminar, não essa parte aqui de baixo, que é aquela parte que a gente utilizou para fazer o nosso modelo. Até a gente pode, tá, eliminar essa parte, mas aí se a gente tiver que refazer esse telhado, a gente tem que criar essas faces novamente. Nós precisamos eliminar essa parte que foi criada aqui, que o próprio plugin cria para completar essa altura do telhado. Essa parte de baixo aqui, a gente pode colocar isso num outro layer e só desligar esse layer, tá? Ou então a gente pode também deletar. Desligar, fazer esse layer diferente, desligar esse layer é mais interessante porque assim a gente consegue voltar novamente esse modelinho ali se a gente precisar refazer o telhado por algum motivo. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa, ó. Eu clico aqui nessa seleção e tiro essa paredinha que foi criada aqui até a altura do telhado, porque daí eu consigo fazer as paredes de acordo com o que eu preciso. Ó, nesse modelo eu já deixei um pouco mais preparado essa questão das paredes para a gente poder trabalhar um pouquinho. Pode ver que aqui ó, eu criei um layer, uma camada chamada base telhado 1. Se eu desligar essa base telhado 1, ela tira aquela volumetria que eu utilizei para fazer o telhado. A mesma coisa base telhado 2. Ó. Aqui, se eu tirar esse base telhado 2, ele elimina essas faces que eu utilizei para criar o telhado, tá? Só que isso fica guardado, né? Ele só fica desligado aqui. Do lado de cá, eu já fiz essas paredes, ó. O que que eu fiz nas paredes? Eu coloquei essas paredes circulares aqui, organizei as outras paredes e consegui jogar elas até o meu telhado. Agora, nós vamos ver do outro lado como é que eu faço isso. Aqui eu deixei, ó, meio caminho andado. Então, eu já fiz essa paredinha aqui, que a gente viu lá na aula de paredes como fazer essa parede curva, tá? Então, é a mesma coisa. Quem tiver alguma dúvida pode voltar lá naquela aula de paredes para fazer essa parede aqui. E aqui a gente também fez essas paredes utilizando o plugin 1001, tá? Então, essas paredes eu deixei um pouco encaminhadas para a gente ver agora como que a gente finaliza. Primeiro, eu vou finalizar essas paredes retas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu começo utilizando aqui o plugin 1001. Ó, trago, da mesma forma que a gente já fez, tá? Aqui eu tenho uma parede de 10, posso deixar a altura com 3 metros se eu quiser, e escolho só se eu quero direita ou esquerda, vou colocar aqui, ó, Build Wall. E aí eu começo pegando os pontos que eu preciso para as minhas paredes, tá? Ponto aqui, aqui, ó, e às vezes é um pouco difícil da gente conseguir pegar o ponto, mas beleza, peguei e aí fechei. Só que o que aconteceu? Ela foi pro lado errado. Então, o 1001 às vezes tem isso, a gente acha que tá fazendo para um lado e tá fazendo para o outro. Então, na verdade, eu tenho que escolher do lado direito, nesse caso, tá? Para mim, ele estava certo. Então, eu puxo a linha de lado, final. Às vezes é um pouquinho difícil pegar essa linha. Ó, trago ela aqui. Quem quiser utilizar aquele recurso do raio-x, que a gente já utilizou em algumas aulas, também pode utilizar aqui, tá? Ó, clico 2 vezes, e não foi. Ah, ele fechou só uma parede. Agora eu posso fazer a outra também, se eu quiser, utilizando o mesmo comando, tá? Aqui, 2 cliques e fechou a parede. E aí, fechou a parede, o que aconteceu? Essa parede está ultrapassando esse meu telhado. Em compensação, essas paredes aqui, elas estão menores do que o meu telhado. O que eu vou fazer? Puxar com a ferramenta empurrar, puxar e trazer isso daqui
até a cumieira aqui, ou passando até um pouquinho dessa cumieira, tá? Esse telhado aqui, ele precisa cortar essas paredes, tá? Da mesma forma, esse telhado que tá aqui também. E esse telhado, e essa parede que tá aqui atrás, ó, ela tem que ultrapassar isso daqui. Então, vou fazer a mesma coisa, trazer isso aqui até essa parede aqui. Opa, não é essa face que eu quero, é essa aqui. Ó, pegar ela, trazer até aqui, essa face. E, novamente, trazer isso daqui até aqui em cima. Por quê? Mesmo ultrapassando isso daqui, eu preciso dessas paredes para poder fazer esse corte aqui no telhado. Agora que eu criei as paredes, eu preciso tirar essa parte de cima do telhado dessas paredes. E isso eu só consigo fazer interseccionando as faces. Para interseccionar as faces, eu preciso estar trabalhando sempre dentro de um mesmo grupo. Ou seja, como o meu telhado aqui é um grupo separado desse telhado, desse grupo onde estão as paredes, eu preciso trabalhar essas faces todas no mesmo grupo para fazer a interseção. Para isso, eu tenho que entrar no grupo de telhado, selecionar a face que eu quero, tá? Ctrl C para copiar, saio, seleciono esse grupo aqui das minhas paredes, Ctrl V para colar, e agora eu posiciono ela bem certinha no mesmo ponto aonde estava antes o meu telhado. Aí eu entro em Edit, interseccionar faces aqui com o contexto, tá? E a gente pode notar, ó, que ele já criou essas linhas aqui, interseccionando as faces, que tá diferente do lado de cá, onde eu não criei, ó, que eu tenho uma parede cheia, só ultrapassando isso daqui. Para fazer a limpeza, eu posso agora clicar aqui nessa parte de cima, com a face e as linhas, deleto, e aí eu só preciso fazer a limpeza das outras linhas. E esse procedimento é o que eu vou fazer em todas as minhas paredes que estão ultrapassando aqui. Eu posso eliminar também essas faces que eu criei aqui, porque eu não vou precisar delas mais. Saio do grupo e agora esse grupo ele já está cortado certinho com as faces interseccionadas. Só para a gente fazer mais um exemplo, a gente pode fazer isso também aqui nessa parede curva, tá? Então, eu clico aqui dentro desse meu contexto, desse meu grupo, seleciono a face, Ctrl C, saio do grupo, seleciono aqui a minha parede, né? Ctrl V, tá? Aí eu tenho que trazer isso para o ponto mais próximo, ó, e colocar no ponto certo aqui. Tá? Aí eu entro em Edit, interseccionar faces com o contexto. Ó, e ele automaticamente cria essa linha aqui. Aí eu clico nessa face de cima, já com as linhas, para eliminar tudo de uma vez, delete, e faço a limpeza das linhas que sobraram. E assim, ó, aqui também posso fazer a limpeza das faces que sobraram. Eu só não posso eliminar essa face aqui, ó, que ele criou, porque se eu eliminar essa face aqui, eu vou eliminar uma parte dessa parede. Até a face eu até posso fazer, mas as linhas não. Se eu eliminar uma linha dessas, essa minha paredinha vai cortar. Então, ó, eu fiz o corte aqui da minha parede curva no mesmo método. E todas as outras paredes vão ser feitas da mesma forma. O resultado final do meu telhado é esse daqui, depois que eu fiz todas as paredes, tá? E a gente pode analisar que essas paredes, elas ficam bem altas, né? Em relação até ao primeiro pavimento. Se nós fôssemos analisar, o ideal era que essa inclinação do telhado fosse menor. Mas como a gente tem uma limitação de plugins, para fins de estudo, a gente vai utilizar dessa forma. Agora a gente está pronto para começar a trabalhar com os acabamentos e texturas do nosso projeto, e é isso que nós vamos ver no próximo módulo.